prazer estar falando sobre o Esporte Clube Mogiana e sobre a história da ferrovia, né, que engrandeceu o futebol no Brasil como um todo, né? Então, o Mogiana nasceu dentro da ferrovia. Só que para isso a gente vai voltar mais atrás ainda. Vamos lá nos anos de 1907, quando começou a ter campeonatos dentro da cidade. Então, o futebol partiu praticamente das ferrovias, a SPR, a Paulista, e a Mogiana não poderia ser diferente. Então, quando aconteceu o primeiro campeonato campineiro na cidade de Campinas, em 1907, que a Associação Atlética Campineira foi campeã, os ferroviários resolveram fundar também o seu time de futebol. E surgiu o primeiro Esporte Clube Mogiana, com S, né, o Esporte Clube Mogiana, para poder partir e começar a disputar campeonatos também da Liga Campineira, Liga Operária, tá? Então surgiu o primeiro Esporte Clube Mogiano, primitivo Esporte Clube Mogiana. Então esse time jogou contra a Vila Industrial, jogou pelas cidades circunvizinhas, né? Tal, e fez um auê no começo dos anos de 1908, 1909 e 1910. Já em 1912, quando teve o primeiro campeonato onde o Guarani e a Ponte Preta disputaram a Liga Operária de Futebol, teve um outro Mogiana, o Internacional Futebol Clube Mogiana. Então a ferrovia foi trazendo novos times, né? Em 1919 surgiu a Contadoria Mogiana, em 1923 surgia a União Mogiana Futebol Clube, a Albiceleste disputou um campeonato de uma liga amadora que teve em Campinas. Depois veio o Mogiana Futebol Clube, também antecedeu isso. E daí a gente chega nos anos 30. 1933, todos os ferroviários, né, vendo aquela movimentação, o profissionalismo chegando no futebol, o Guarani disputando campeonatos da AP, a Ponte disputava anteriormente campeonatos da LAF, né? Os mogianos, os ferroviários resolveram então aglutinar todos os departamentos e montar um time que representasse como um todo a companhia. Então surgiu no dia 7 de junho de 1933 o Esporte Clube Mogiana, com as suas cores azul, vermelho e amarelo, né, as cores da ferrovia, alternadamente às vezes o branco também para poder dar uma cor legal aí nos escudos, tudo. E o Mogiana surgiu então da contadoria, do departamento de funilaria, no departamento de montagem de máquinas, e aglutinou Fernando Panatone, Abel Dias, seu Joaquim Guedes, que foi a primeira reunião foi na casa dele, jogadores que jogavam na contadoria, jogadores que jogavam em outros departamentos. Daí surgiu o tricolor, né? Surgiu o Esporte Clube Mogiana. A preocupação dos ferroviários era já ter um clube que fosse grande, já nascesse com a expectativa de fazer frente aos dois bicudos de Campinas, né? Que são os dois rivais que hoje disputam o profissional aqui da cidade. Então, logo 22 dias após a fundação, a companhia cedeu um terreno para que os diretores fossem até lá, seu Joaquim, seu Abel, fossem até lá e definissem a área onde seria construído o futuro estádio do Mogiana. Então o pensamento já era grande, já era bacana. Então, logo 22 dias depois, no dia 29 de junho, foram lá definir o local, começaram a plantar pé de eucaliptos. Existem fotos espetaculares circundando o campo, né, sem arquibancadas, nada, com eucaliptos. E ali começou a dar o processo de construção do magnífico
estádio Dr. Antônio Horácio da Costa, né? E outra coisa legal, antes mesmo do estádio ser inaugurado, o Dr. Edgar Ariani, que era o presidente na época, em 1935, já definiu o nome do estádio. Antes do estádio estar pronto, já se definiu que o estádio levaria o nome do Dr. Horácio Antônio da Costa, né? Que foi até eleito benemérito, cidadão campineiro. Ele era um cara que lutava muito pelo esporte, pela propagação da ferrovia, né? Então uma pessoa que se dedicou muito, então teve seu nome justamente. Pedra Fundamental foi lançado em 1936. Daí foram feitas as melhorias, tem até uma lenda muito bacana, lenda ou verdade, mas foi dito por pessoas que viveram na época. E nas escavações, para poder nivelar o campo, né, encontraram uma urna com um índio intacto dentro desse caixão, né, tal, na hora de fazer a terraplanagem do estádio. Diz a lenda que o Mogiana nunca seria campeão campineiro porque mexeu em solo sagrado, né? Então, lenda ou verdade, o Mogiana nunca foi campeão campineiro de primeiros quadros, né? Ficou a lenda e ficou a história. Mas daí o Mogiana começou a preparar tudo, o campo, tudo, e a primeira partida aconteceu já em 1939, antes da inauguração oficial. O Mogiana programou 2 jogos dentro do campo de terra batida ainda. Jogaram os segundos quadros vencendo Campinas, Futebol Clube Antigo Campinas por 3-0. E no jogo de fundo veio o Sport Clube Valinhense, que hoje é o Clube Atlético Valinhense da vizinha cidade, onde o Mogiana também bateu o Fantasma por 3-0. O primeiro gol foi de Neim. Daí, mais adiante, chegou o dia da inauguração. Inauguração lá contra o Sport Clube Uberaba, né, que veio pelo comboio da Mogiana, né, cidades interligadas pela ferrovia, né. Então o Mogiana veio receber o Uberaba, recebeu o Amparo, né, o Juvenil do Amparo, e também recebeu o Mogiana de Casabranca para fazer toda aquela programação de preliminares, jogos secundários e o jogo de fundo principal. O Uberaba veio com um esquadrão que tinha Gabardo, Gabardinho e Gabardão, seriam 3 irmãos que posteriormente vieram jogar no Mogiana, né? Então foi um negócio bem bacana. Foi um empate de 1-1. O jogo aconteceu, movimentação pela Cândido Gomide, os outros 2 portões que davam acesso ao estádio. O estádio ficou repleto de torcedores, né? Porque o Mogiana primeiro no coração de poucos, mas segundo no coração de muitos, né? Tanto é que depois, mais para frente, recebeu o título de mais querido da cidade. Então, dentro do jogo contra o Uberaba, Jabá, centroavante ferroviário, marcou o primeiro gol do Mogiana dentro do estádio. Foi o gol de empate. O Uberaba abriu o placar com Gabardo aos 10 minutos de jogo, e logo na saída de bola, Jabá fez o gol de empate do Mogiana, né? Então foi uma coisa assim, um feito sensacional. E esse foi o time que entrou em campo para enfrentar o Uberaba, né? Tinha Maurício, Camargo, Jabazinho, Jabá, Gustavo, Baltazar, Serafim, um baita de um goleiro que veio de Valinhos, que depois jogou na Ponte Preta. Então, um esquadrão forte que começava a construir uma história diferente no futebol de Campinas. E em relação aos outros estádios da época, né, São Januário, Pacaembu também estava sendo inaugurado naquele ano, né? Então, um belo de um estádio, né? Pacaembu é um templo também do futebol. E São Januário já vinha de anos, tal, que seriam os 2 melhores estádios na época do Brasil. Só que o do Mogiana, nossa, estrutura fantástica, alojamentos, o acesso ao gramado, tudo que fizeram de melhoria foi para trazer o mais moderno estádio do interior do Brasil, construído em Campinas, né? Então o Mogiana fez história. E como curiosidade, anos depois, pouca gente sabe disso, mas o Mogiana telegrafou
a CBD, atual CBF, cedendo todas as instalações do clube, né, do Mogiana, inclusive o seu estádio, para a Copa do Mundo de 50, caso a CBD precisasse utilizar um outro estádio. Batia na Ilha do Retiro, batia no estádio Eucaliptos do Internacional, que foram sedes da Copa do Mundo, mas essa era a casa do tricolor.